tema de hoje, cuidado frágil. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contêm esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Sempre que penso em algumas verdades de Deus, fico impressionada, pois ele tem uma forma de agir muito diferente da nossa. Se eu tivesse um tesouro muito valioso, escolheria guardar em um cofre bem seguro. Se possuísse uma joia rara, certamente buscaria o lugar mais estratégico onde pudesse protegê-la. Deus, contudo, parece fazer o oposto. Ele coloca seu maior tesouro em vasos de barro, frágeis e quebráveis, como eu e você. Somos assim, volúveis, vulneráveis, cheias de altos e baixos. Pela manhã, podemos estar radiantes e à noite desanimadas. Talvez comecemos o dia cheias de entusiasmo, certas que conquistaremos o mundo, mas ao anoitecer percebemos que mal conseguimos lidar com a nossa própria vida, que dirá com o mundo. Temos medos, carências, mal-entendidos, mas é impressionante como, ainda assim, Deus nos confiou algo precioso. Paulo usa a metáfora do vaso de barro para representar nossa fragilidade e limitações, enquanto o tesouro simboliza a glória do Evangelho e a presença de Deus em nós. Penso que seja por isso que ele cuida tanto de mim e de você, já que se o vaso se quebrar, o tesouro pode se perder. Da mesma forma, somos chamadas a cuidar uns dos outros, pois todos somos frágeis. Seu marido, filhos, seus pais, amigos, irmãos da igreja e colegas de trabalho também são barro e podem se partir. Por isso, que sejamos aquelas que protegem, amam e zelam pelo que Deus nos confiou. Que jamais nos esqueçamos de que o que há de mais precioso não é o exterior, mas o que carregamos dentro de nós. Aleluia! Mateus capítulo 4. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: Se vocês não entenderam esta parábola, como compreenderão todas as outras coisas? O semeador semeia a palavra. Esses são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada quando a ouvem. Logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, as fascinações da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus também lhe disse: Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca no lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois os que têm, mais será dado,
e aos que não têm, até o que têm lhe será tirado. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra, por si mesma, frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Aleluia! Glória a Deus pela palavra de Deus, como ela fala conosco. Deus abençoe e até amanhã.